Entendes tu o que lês? No programa de hoje vamos tratar de um tema que sensibiliza aqueles que nunca passaram por isso e trazem recordações para aqueles que já tiveram que atravessar. O tema é: quando os pais sepultam os seus filhos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? No programa eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições que tem no texto. Hoje vamos tratar de um tema que acaba mexendo com a sensibilidade daqueles que nunca passaram, mas que se sensibilizam com a dor do outro, do próximo, mas também mexe com a sensibilidade daqueles que já atravessaram por esse caminho. Entendes tu que lês? Jó, capítulo 1, versículos 13, 16 a 19, com o tema Quando os pais sepultam os seus filhos. Eu acrescentei aqui, recuperando-se das perdas. Como se recuperar da perda de um filho? Talvez você diga, pastor, só quem viveu sabe. Então, você está diante de alguém que sabe o que vai falar, porque eu já passei por essa estrada e sei muito bem como se sente. Não tenho a ideia de como cada pessoa reage, porque a dor é interpretada de forma individual, mas eu já atravessei essa estrada. Então, tenha paciência, porque durante o programa, em algum momento, eu posso me emocionar e eu não vou editar. Eu vou lançar do jeito que está, porque eu também sou ser humano. Eu sou pastor, mas eu sou um homem, né? Eu tenho a minha parte física, eu tenho a minha parte sentimental. Então, você entenda isso, porque às vezes as pessoas querem se mostrar como super-heróis e não existe isso na Bíblia não, tá bom? Nesse momento, vamos ler o texto aí, Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E estando estes ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu. Ele imaginou que fosse de Deus, porque veio do céu, né? E queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Bom, nesse momento vamos orar. Eu preciso de oração juntamente com a minha menina princesa, minha esposa. Nós estamos realizando a obra do Senhor e os ataques vêm, as lutas se levantam e nós precisamos estar cobertos de oração pela saúde dela também, para que o Senhor guarde a saúde dela sempre, dê saúde física para ela, para mim também. Mas vamos orar também pelos pedidos que as pessoas apresentam aqui no canal. Eu não vou orar de forma detalhada, é impossível, mas nesse momento, ore comigo. Apresente a causa que você tem ao Senhor. E eu creio que em breve você vai poder estar testemunhando nos comentários que a resposta chegou. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento, Senhor querido, eu quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender na lição de hoje, Senhor. Toma nas Tuas mãos agora a vida de cada inscrito do canal, de cada membro do canal. Toma a vida, Senhor querido, Senhor amado, daquelas pessoas que têm apresentado os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal. Eu não sei se é um problema de saúde, eu quero te pedir uma cura. Se é um problema, Senhor querido, emocional, também na área, Senhor, de depressão, Pai querido, de ansiedade, de síndrome, Senhor. Eu sei que Tu pode curar, eu sei que Tu pode usar o profissional da área, Pai, seja ele um médico, um psicólogo, um psicanalista, Senhor. Há pessoas que possam ser instrumento nas Tuas mãos para poder dar, Senhor querido, as instruções para as pessoas de como devem fazer o tratamento. Também quero entregar aqueles que estão com algum problema, Senhor,
de ordem, Senhor querido, jurídica. Ó Deus querido, problema, causa na justiça, essa solução que precisa sair, aquele que está com problema financeiro, talvez desempregado, talvez, Senhor querido, precisando que o Senhor abra essa porta, também, Senhor querido, precisando que o Senhor abençoe seu negócio próprio, ó Deus, ou a empresa que ele ou ela trabalham. Ó Deus, eu quero pedir nesta hora também, em favor daqueles, Senhor, que estão aí passando por dificuldades na família, esse marido que não tem entendido a sua esposa, essa esposa que não tem entendido esse marido, dá compreensão, que haja uma comunicação sadia, que haja, Senhor querido, entendimento, não deixa o casamento acabar, esse casamento que talvez, Senhor querido, cada um já está para o seu canto. Ó Deus, tu pode restaurar esse casamento. Também eu quero apresentar, Senhor, esse filho que está na vida das drogas, ó Deus querido, na vida da bebida, ó Deus querido, Deus amado, essa filha também que está diante de uma situação difícil. Ó Deus, tu pode libertar ele, tu pode libertar ela. Ó Deus querido, dá, Senhor, compreensão para os pais poderem lidar com seus filhos, que eles possam amar, Senhor. Amar não é aprovação de conduta. Muitas vezes somos ensinados que temos que corrigir e esquecemos do amor, esquecemos de abraçar. Quantos filhos estão lançados no mundo porque os pais acham, Pai querido, que se abraçar eles estão sendo coniventes com seus pecados. Isso não é certo, isso está errado, essa visão está errada, Senhor. Abraçar não é ser conivente, nós vamos mostrar o caminho que está errado, mas precisamos abraçar, precisamos amar, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a compreender, nos ensina a amar como teu filho Jesus Cristo amou. Ó Deus, eu entrego cada problema, cada necessidade, cada situação, ainda que eu não mencionei diretamente nesta oração, mas teus filhos estão apresentando a ti a causa nesse momento. Eu quero te pedir vitória, Senhor. Eu quero te pedir o consolo para esse pai, para essa mãe que talvez perdeu seu filho, que já sepultou o filho e que tem vivido sem esperança, sem expectativa, sem alegria, Deus. Tu pode visitar nesta hora, tu pode trazer ânimo, Senhor, tu pode trazer conforto a esse coração. Ó Deus querido, Deus amado, tira a culpa do coração dessa pessoa. Talvez ela viva se culpando, talvez ela viva dizendo e se, e se, e se. Ó Deus, não há mais e se. Ó Deus querido, ela precisa seguir em frente, ele precisa seguir em frente. Ó Deus querido, vamos aprender lições nesta, Pai querido, exposição bíblica. Me ajuda a passar o que preciso passar, me dar a palavra da sabedoria, me dar a palavra do conhecimento, da ciência, que eu possa, Senhor, trazer lições, aplicar de acordo até com a necessidade de alguém que está precisando muito. Eu entrego esse programa mais uma vez nas tuas mãos. Me guia, me orienta, me conduz, nos dá um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Você já conhece o projeto, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Tem sido bênção o canal para você? Você está aprendendo a palavra, está compreendendo melhor as escrituras, porque o intuito desse canal é você entender as escrituras, seja por meio da escola bíblica dominical, seja por meio aqui do programa Entendes Tu que Lês, para que você possa praticar e também, se Deus tem esse chamado com você, você ensinar ou pregar, né? Também pregar ou também levar o evangelho, porque isso é para todos nós. Então divulgue para mais 3 pessoas. E você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o like no vídeo, né? Porque às vezes a pessoa assiste até o final e esquece do like. Dê o like. Pastor, tô assistindo na TV. Ah, vai lá no celular depois e dá o like. Não deixe de dar o like, tá bom? Introdução. Vamos lá. A história de Jó nos faz refletir que as perdas podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Seja ele rico, pobre, um servo fiel, um servo descompromissado ou alguém que não serve a Deus. As perdas, tá? O tema é quando os pais sepultam seus filhos. É uma perda. Só que Jó não perdeu só os filhos. Jó perdeu tudo. Então, nessa exposição, estamos focando na perda dos filhos, mas também no todo de Jó. Como é que Jó lida com tudo isso? E as perdas fazem parte da nossa vida. E às vezes as pessoas pensam assim, ah não, perdeu porque estava em pecado. Ah não, aconteceu isso porque estava errando. Ah, porque não queria compromisso com Deus. Nem sempre. Existem pessoas fiéis como Jó era e perdeu tudo. Só Deus sabe o porquê.
Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer o papel dos amigos de Jó, que por falta de compreender o que Jó estava passando, porque nem Jó estava compreendendo o que estava acontecendo, começaram a julgar Jó sem de fato saber o que estava ocorrendo. Na verdade, só existem perdas porque o pecado trouxe uma desordem à criação. Se o pecado não tivesse entrado na raça humana, não haveria perdas. Mas as perdas fazem parte da nossa vida, do dia a dia, por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado original. Deus fez tudo bom e afirmou na criação do ser humano que era muito bom. É só você ler lá o relato da criação, dentro do capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver Deus falando que era muito bom. A intenção de Satanás diante das perdas de Jó era ele abandonar sua fidelidade a Deus e se revoltar contra ele. E é isso que o diabo quer quando eu e você enfrentamos perdas. Ele quer que nós venhamos nos voltar contra Deus e dizer para Deus: tu é culpado, tu não me ajudou, tu não me guardou, tu não me livrou. Era isso que o diabo queria produzir no coração de Jó. Essa mesma estratégia é usada por ele hoje, que aproveita nossas perdas e nosso sofrimento para tentar nos fazer abandonar a nossa fé. Porque a fé nada mais é do que a sua confiança em Deus. Então, se você acha que Deus te abandonou, você não vai confiar mais nele. Então, você quer abrir mão dele. Mas isso não é porque Deus te abandonou. Deus não abandona. Em Isaías diz que ainda que a mãe que amamenta se esqueça, Deus não se esquece do seu povo. Ele falando com o seu povo daquela época. E quem somos nós? Somos o seu povo também. Então Deus não se esquece de nós. Para que venhamos culpar a Deus por tudo que estamos passando e assim nos revoltar contra ele. Nunca se volte contra Deus. Se você se voltar contra Deus, você está se voltando contra o único que pode trazer consolo, refrigério. Olha o que o salmista diz no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha o que o salmista diz no Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que o salmista diz no Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Olha o que o salmista diz no Salmo 91:1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, não deixe de confiar em Deus, não se volte contra Deus. Na mensagem de hoje eu quero mostrar que é possível recuperar perdas, mas acima de tudo ser recuperados das perdas, pois existem coisas que perdemos ou vamos perder que não poderemos recuperar, mas jamais podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. Como é que você vai trazer de volta um filho? Não tem como. Você vai precisar conviver com isso, mas você não pode viver com a culpa, com remorso, a sua vida toda. Ainda que você tenha falhado em algum ponto, Deus te perdoa. Deus me perdoa, Deus perdoa outro. Você não pode viver. A culpa só serve para nos trazer consciência do erro, daquilo que fizemos. Mas ela não pode, nós não podemos carregar culpa conosco, porque a culpa nos destrói. Pois somente através dessa comunhão podemos suportar e vencer as perdas da vida. Ah, pastor, mas a minha mãe me acusa, meu pai me acusa, minha esposa me acusa, meu marido me acusa, não sei quem me acusa, os irmãos da igreja me acusam. Para de focar no que as pessoas falam. Foque no que Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Se a palavra de Deus está falando para mim, para você, que o Senhor é aquele que nos perdoa, por que é que você vai levar isso se você se sente culpado porque deixou de fazer alguma coisa? Ou se você não se sente culpado, mas alguém quer sempre dar uma explicação porque houve a perda. E aí a explicação é: tinha alguma coisa errada. Você estava fazendo alguma coisa errada. E você não estava. Então fica com seu coração em paz. Agora a gente sente a perda, independente de estar com o coração em paz. Mas não viva se culpando. Vamos lá. Quem era Jó? Jó 1, versículo 1 e 5.
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, que é íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vamos lá. A palavra sincero e íntegro refere-se à dedicação a Deus e à integridade moral. Jó era um homem íntegro moralmente. Ele não era voltado para aquilo que foge da moral, tá? Bíblica. Isso envolve a honestidade, o respeito e a amizade. Jó era dedicado a Deus e também era uma pessoa honesta, respeitosa e amiga. Você vai ver que no final do livro de Jó ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar. Então Jó servia a Deus sem ter uma experiência real com Deus. Mas mesmo assim ele servia a Deus. E ao ponto do próprio Deus dizer: esse homem é íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Agora imagine ele tendo essa proximidade, como isso ia ficar um relacionamento ali melhor ainda. Então, olha bem isso. Deus quer comunhão conosco. A palavra reto refere-se à retidão nas palavras, nos pensamentos e nos atos. É sim, é sim. É não, é não. A retidão pode ser medida pela palavra de Deus, que revela nosso verdadeiro eu espiritual. Jó buscava viver de acordo com os ensinamentos divinos. E eu e você? Nós vivemos de acordo com o ensinamento divino? Ou nós vivemos como no tempo de Juízes, e cada um fazia como bem lhe parecia aos seus olhos, porque naquele tempo não havia rei? É a justificativa de Juízes 21, 25. No livro ainda tem outra vez que fala sobre isso. Você faz do jeito que você quer, do jeito que eu quero, eu faço, ou eu sigo o que a Bíblia diz? Como é que eu vou seguir o que a Bíblia diz se eu não estudo a palavra? O salmista, no Salmo 1, 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Deus, quando encoraja Josué, pois ele vai tomar frente do povo de Israel porque Moisés havia morrido, Deus fala para não se apartar da boca dele o livro da lei. Antes, medita dia e noite para fazer tudo conforme lá está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido no teu caminho. Então você quer ser uma pessoa próspera? No sentido de Deus estar abençoando o que você faz? Viva a palavra. Ame a palavra. Obedeça a palavra e você vai ver os resultados, porque é promessa. Deus cumpre o que ele promete. Deus prometeu, ele vai cumprir. Então Jó era reto. Jó buscava viver de acordo com os ensinamentos divinos. Ser temente a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim reverenciá-lo. Medo você tem na presença, na ausência você não tem medo. Tem filhos que têm medo dos pais, mas quando os pais saem, eles aprontam. Agora, quando os filhos têm reverência, temor, é diferente. Respeito pelos pais é diferente. É por isso que precisa ser construído um relacionamento não com base no terror, nas ameaças, no autoritarismo. Isso não funciona. Porque quando o filho tiver uma idade maior, quando ele puder fugir, escapar, ele vai querer escapar. Ela vai querer escapar. Então precisa haver um relacionamento, um clima também de amizade. Tem gente, inclusive, que diz assim: eu não sou amigo do meu filho, eu sou pai do meu filho. Ah, se você não pode ser pai e amigo ao mesmo tempo, o próprio Jesus disse: vós sereis meus amigos. Ele chama os discípulos de amigos. E ele é senhor dos discípulos. Por que um pai não pode ser amigo de um filho? Por que uma mãe não pode ser amiga de uma filha? Se a mãe não for amiga, se o pai não for amigo, eles vão arrumar amiga em outro lugar. E às vezes vão arrumar um amigo igual Jonadab. Ah, você não sabe quem era Jonadab? Jonadab era um primo de Aminon, que Aminon queria ter um caso com a sua meio-irmã Tamar, e Jonadab aconselha ele a enganar o pai dele, que era Davi, certo? E enganar Tamar para conseguir se deitar com a meio-irmã. A meia-irmã, melhor dizendo. E aí? Se você não é amigo do seu filho, sempre vai ter um Jonadab da vida. Você vai deixar o seu filho ter um Jonadab da vida? Você vai deixar a sua filha ter um Jonadab da vida? Ou uma Jonadab da vida? Você vai deixar? Não, de forma nenhuma. Não.
Jó era um servo consciente de seu papel, tinha uma vida devota e obedecia a palavra de Deus. Mais uma vez, palavra. Irmãos, tudo gira em torno da palavra. É por isso que o propósito desse canal está fundamentado em ensinar a palavra. Fazer você entender, compreender o que o texto diz, para que você possa colocar em prática. Esse é o propósito desse canal. Tudo que é feito aqui está fundamentado nisso. Ensinar a palavra para você praticar a palavra e receber os benefícios da palavra. É isso que são as bênçãos, tá? Ele encontra prazer em amar ao Senhor e seguir suas orientações. As pessoas dizem, eu amo o Senhor. Ah, eu amo a Deus, mas não obedece a palavra. Não ama a palavra, não lê a palavra. Quanto tempo tem que você não lê a Bíblia? Quanto tempo tem que eu não leio a Bíblia? Eu pergunto para mim e pergunto para você, quanto tempo tem? Você precisa estudar as Escrituras. Eu recebi aqui no canal, deixa eu ver se tá aqui. Ah, tem aqui. Eu vou usar a revista da Escola Dominical. Eu sei que aqui é o programa Entendes Tu que Lês, tá? Eu tenho consciência disso. Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, apareceu, ó. Leitura diária. Alguém me perguntou e eu respondi em vídeo curto aqui no canal que se você fizer uma pergunta bem curtinha, tem que ser poucos caracteres, senão não cabe. Uma pergunta bem curtinha, foi perguntado para que servia a leitura diária. Se era apenas para o professor ler, para ele poder colocar na sala de aula e tudo. E eu dei uma resposta aqui, que a leitura bíblica diária ela vai fundamentar a lição da escola dominical. Eu sei que eu não estou aqui no programa da escola dominical, mas fundamentar a escola dominical, certo? Mas ela serve também como um devocional diário para aqueles que não têm uma leitura ali já estipulada. Então, se você não sabe o que ler, acompanhe a leitura diária da revista da escola dominical. Compre a revista e acompanhe. E aí você vai ter uma leitura. Por exemplo, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Só para você ver como funciona. Ó, tá um pouquinho de nada embaçado, mas tá dando para ler aí, ó. Segunda, Salmo 49, 3. Terça, Deuteronômio 6, 6 e 7. E assim sucessivamente. Em relação a essa lição, tá? Agora pode ser que seja outra. Então isso serve. Então nós temos que amar a palavra e vamos ter que estudar. Se eu não estudo, eu não tenho como, de maneira nenhuma, aprender a vontade de Deus. E é por isso, inclusive, que eu oriento você a assistir essa lição 10 aqui, ó. Essa lição 10 trata do mesmo tema desse Entendes Tu que Lês. E vai ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto. Por algum motivo, nós, os pentecostais, temos o hábito de pensar que uma lição que já passou, ela não tem mais sentido. Não, muito pelo contrário. Uma lição que já passou, se é um tema, um assunto que você precisa, assista. Pastor, mas é uma lição passada, qual o problema? É um assunto que você precisa aprender. Então eu te aconselho, porque às vezes você está assistindo esse programa aqui e essa lição já passou há muito tempo. Olha a data dela, 4/6/2023. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, quando ele for pro ar, essa lição ainda não está no ar. Ela vai 2 dias depois, porque esse vídeo ele vai pro ar numa terça-feira e essa lição vai pro ar numa quinta, logo 2 dias depois. Essa lição aqui. Primeiro vem o Entendes Tu que Lês do tema e depois vem a lição, para dar um complemento para... Na verdade, esse vídeo aqui dá para entender melhor a lição, mas tem gente que vai assistir esse vídeo aqui e não vai ter assistido a lição. Então, por isso, agora eu tô recomendando a lição também, para que a pessoa tenha uma compreensão melhor, tá? Então, temer a Deus não significa ter medo. Jó era um servo consciente de seu papel, tinha uma vida devota e obedecia a palavra de Deus. Ele encontrava prazer em amar ao Senhor e seguir suas orientações. E por fim, Jó se desviava do mal. O que é isso? Fazia esforço para não se contaminar. Você tem que fazer sua parte. Se a palavra de Deus diz que mentira é pecado, por que eu vou viver mentindo? Se a Bíblia diz que aquele que está em Deus ama a Deus, não vive na prática do pecado. Se eu sei que outra coisa é pecado, por que eu vou viver naquilo? Pastor, mas eu não tenho força. Eu acabo me entregando, então eu começo a orar. Aí é hora de colocar isso como causa de oração. Se você tem uma pessoa mais chegada, que você não tem problema,
de contar alguma coisa da sua vida que você está tendo dificuldade e você pode confiar nessa pessoa, peça ela para orar junto com você. Clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Às vezes um esposo, uma esposa, às vezes o filho tem esse problema, pedir para a mãe, para o pai. Não tem problema, isso não vai se espalhar. Todo mundo tem suas fraquezas. Agora, não podemos ser dominados por fraqueza. Nós estamos em Cristo, somos nova criatura. E aí, se você sabe que mentira é pecado, você vai orar e pedir a Deus. Então ele se desviava. Ele fazia parte dele. Assim como Daniel e seus amigos, Jó estava atento ao mal ao seu redor e buscava evitar ser influenciado por ele. Eu canso de dizer, é uma forma de falar, de Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus jamais será eu andar no pecado. Jamais. Certo? Reconhecia que o mal está presente nos corações sem Deus e procurava se afastar dele. Se você faz amizade com pessoas que não servem a Deus e começa a andar no caminho dessas pessoas, com certeza você vai pecar. Não tem como nós nos isentarmos de ter contato com as pessoas que não servem ao Senhor, que não são cristãos, que não entregaram sua vida para Cristo. Você vai trabalhar e você vai lidar com pessoas não cristãs. Você vai num lugar e vai lidar com pessoas não cristãs. Porém, você não pode seguir as práticas que eles cometem que vão contra a palavra de Deus. Que tem coisas que as pessoas não cristãs cometem que não vai contra, mas tem coisas que vão contra. Então isso você não pode de forma nenhuma imitar. Isso é se conformar com o mundo. Quando você pratica o que o mundo pratica, nós estamos conformados. A Bíblia, inclusive, no original, no grego, a palavra conformar é se amoldar, tomar a forma. Como é que eu vou tomar a forma do mundo? Vamos lá para o versículo 5. Eu falei do 1, agora o 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, dos filhos. Porque dizia Jó, olha só, sabe o que Jó está fazendo aqui? Jó está se antecipando. Ele não sabe se os filhos pecaram. Mas se caso tenham pecado, Jó já está ali numa medida preventiva. Irmãos, que lição linda. Quem dera que as igrejas, de um modo geral, compreendesse essa questão de prevenção, de ensinar preventivamente, como Paulo escreveu a carta aos Romanos. A carta que Paulo escreve aos Romanos não é para poder resolver problemas como a igreja de Corinto. A carta escrita à igreja de Corinto tinha problemas, era resposta por causa dos problemas. Romanos não. Paulo está escrevendo uma carta preventiva e informativa também, de ensino, cunho doutrinário, da doutrina, certo? Então, em relação principalmente à parte da salvação. E Jó está prevenindo. Quem dera muitas igrejas atentassem, lideranças, abrissem a mente para isso. Pais também, colocassem o entendimento. Não, meu filho não está fazendo isso, minha filha não está fazendo isso. Os irmãos da igreja, mas vou ensinar sobre isso. E aí desse treinamento para casais, solteiros, que é um casamento, pais, como ensinar filhos, como se comportar com os pais, como proceder na vida adulta, como proceder na faculdade. Irmãos, vamos preparar as pessoas. O objetivo desse canal é trazer instrução, é ver as pessoas crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Coisas que as pessoas aprendem aqui amanhã, no dia a dia, elas vão se deparar com situações e elas vão poder usar o que está aprendendo aqui, o que está aprendendo na escola dominical, o que aprendeu numa pregação, num culto de domingo à noite na igreja pelo pastor ou por alguém que ele designou, ou em outro culto. Vamos nos atentar para isso, irmãos, em nome de Jesus. Jó trabalha com a prevenção. Tem gente que quer resolver o problema depois que já está lá. Casamentos que estão à beira de terminar, e aí que vai se fazer um gabinete, aí que vai se dar uma palavra. Ah, pastor,
Aí eu sei, tem líderes que vão se defender, tem pessoas que vão se defender. Ah, mas a gente não sabia. Mas chegou a esse ponto, poderia ter a prevenção. Vamos seguir os bons exemplos. Não tem campanha aí de prevenção do câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero. Por que nós não fazemos isso também na obra de Deus? Eu tenho que perguntar. Tem coisas que realmente eu não consigo compreender. Não, vamos resolver. Não, vamos resolver. Vamos prevenir. Se você entra com a prevenção, vem menos problemas. Ensina, porque vai ter menos problemas. Vai ter, mas vai ter menos. Quando se tem prevenção e se descobre um câncer no início, tem muito mais possibilidade de tratamento do que no estágio terminal. Vai fazer o que mais no final? Só se Deus curar. Mas a medicina fica sem nada para fazer, ela não tem mais o que fazer. Então, olha que coisa linda. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, que eles faziam banquete na casa um do outro. Enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Prevenia, oferecia sacrifício, fazia o papel de sacerdote. Aonde estão os sacerdotes do lar? Cadê o pai como sacerdote da casa? Cadê o pai como modelo, como exemplo? Quer que o filho tema a Deus, mas você que é pai, você tá temendo a Deus? Quer que o filho leia a Bíblia, você lê Bíblia? Quer que o filho vá pro templo, você vai pra escola bíblica também? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso não funciona no meio cristão. Pode funcionar dentro de casa, mas lá fora, indo pra obra de Deus, não vai funcionar. Nós, pais, principalmente o marido, ele é o exemplo. Ele não é líder? Líder é exemplo. Tem homem que bate no pé, eu sou o líder, mas você é exemplo de oração? Você é exemplo de estudo da palavra? Você é exemplo de comprometimento? Você é exemplo da verdade? Você é exemplo de retidão, de integridade, de temer a Deus, de se desviar do mal? Eu sou exemplo disso? É aí que está o problema. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Coisa maravilhosa isso aqui. Vivia atento à conduta e o modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos. Salvação aqui no Antigo Testamento fala de livramento. Eles ainda não tinham uma compreensão da salvação como nós temos, porque nós temos a revelação completa. Eles só tinham parte da revelação. A revelação não estava completa no tempo ali. Ainda mais Jó. Jó tá lá no tempo de Abraão, mais ou menos, segundo os estudiosos falam. Jó tá antes de Moisés. Então ele não tinha o menor entendimento, salvação nesse sentido. Agora, nós que temos a revelação completa, nós falamos da salvação a nível de vida eterna mesmo. As bênçãos de Deus. Então Jó estava preocupado com todos os aspectos na área dos filhos, da vida dos filhos. E aí, como pai, a gente tem que se preocupar. O que nossos filhos estão assistindo? Como está o estudo? Como é que eles estão na escola? Pastor, não tem tempo para isso não. Então eu tenho alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Porque para quem constitui família tem que ser treinado para aprender isso. Tem que ser treinado. Um dos grandes problemas da atualidade, eu já falei em outra ocasião aqui no canal, e talvez quem assistiu vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Um dos grandes problemas da atualidade é que pai e mãe não estão criando filhos para ser um futuro pai e um futuro marido, uma futura mãe e uma futura esposa. Cria apenas. E aí, a menina, agora uma adulta, uma mulher, ela não sabe como se proceder quando casa. Tem pessoas... Tem irmãs que casam, mulheres que casam, pode até nem ser cristã, que não sabe lavar, passar, cozinhar. Pastor, não, tem gente que não gosta, não, tem gente que não sabe. Eu vi um caso, infelizmente, que isso deu problema, eu nem sei como é que terminou, muitos anos atrás, que o marido queria devolver a esposa porque ele descobriu que ela não sabia cozinhar.
E aí? E agora? Muitos anos atrás, muitos anos. Porque quando ele ia na casa dela, ainda como noivo, quem tinha cozinhado era a mãe. E a mãe não falou nada pra ele. Isso é uma outra coisa que pai e mãe tem que saber, tem que fazer. Se o seu filho tem alguma falta, fale a verdade pra quem tá se relacionando com ele. Mostre, ó, você vai casar. Fale primeiro pro seu filho, ó, você precisa falar pra ele ou pra ela que você não faz isso, 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 isso. E se ele teimar de não falar, você como pai, você como mãe pode instruir. Não há nenhum problema. Porque o que você não quer pro seu filho, você também não deve querer pro filho do outro. Ou pra filha do outro. E tem pai que não fala nada, fica quietinho. E aí depois casa, e aí 6 meses depois o casamento acaba. E qual é o motivo? Qual é o motivo? Aquilo que você sabia que não ia dar certo, mas você não falou nada. Então, peça a Deus sabedoria, mas trate desses assuntos, porque pai e mãe pode instruir com isso, tá? Vivi atento à conduta e modo de vida deles, né? Como eu disse, né? Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhe tempo e atenção necessária para mantê-los afastados do pecado. É isso. Esse é Jó. Agora, um pai desse, por que ele perde todos os filhos, irmãos? Porque tem gente que vai dizer, perdeu porque era pecado. Você vai ver o que esses amigos de Jó, e eu não considero eles inimigos não, eles eram amigos. Só que o problema dos amigos de Jó era um só. Eles queriam explicar o inexplicável. Então, quando você não souber o que você vai falar, quando eu não sei o que eu vou falar, é melhor não falar nada. Porque a gente peca. As acusações de Satanás e a sua proposta. Jó 1, versículo 9 e 11. Primeiro, Jó serve a Deus por interesse. É isso que o diabo fala nesses versículos aqui, ó. Jó é um interesseiro, ele tá te servindo porque ele é interesseiro. Segundo, Deus suborna Jó para o servir. Você vê como é que o diabo é? O diabo se apresenta para Deus e diz para Deus. Quando Deus, porque quem fala de Jó é Deus, não é o diabo não, tá? É Deus que fala assim. De onde vem? De rodear e passear pela terra. O que o diabo estava falando é que ele estava observando. Ele tinha ciência dos acontecimentos, não como onisciente, sabia de tudo, mas por passar. O diabo não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Ele é uma criatura, tá? É claro que a nível de comparação dele com os homens, ele tem mais força. É óbvio, isso é óbvio, tá? Tem um poder limitado. Agora, ele não é onisciente, onipresente, onipotente. E aí Deus pergunta, ele diz de rodear e passear. Aí tem gente que pega essa palavra passear e vai lá e fala assim, irmão, quem passeia é o diabo. Você pensa que o diabo dá volta na terra porque tá desocupado? Irmão, você não sabe de nada. O diabo não dá ponto sem nó. O diabo sabe muito bem o que tá fazendo. Então para de falar que quem passeia é o diabo, porque o diabo, a palavra passear ali é observando, procurando. Olha o que Pedro diz. O vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão. Derredor. É a mesma linguagem, só que é a mesma figura, só que outra linguagem, ao derredor. Buscando a quem possa tragar. Quando ele rodeia e passeia, ele tá procurando uma oportunidade. Não tem nada a ver com você sair num domingo e passear em um shopping. Tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. É igual pegar o livro de Eclesiastes. Vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade ali não tem nada a ver com adereço. Não tem a ver com brinco, batom, cordão, pintura. Não tem nada a ver com isso. Tá falando de um vapor, algo sem sentido. Aí os crentes pegaram aquilo, os crentes mais antigos, lá de trás, pegaram aquilo e deram uma conotação que o texto não diz. E aí começaram a pegar a palavra vaidade tirada do texto de Eclesiastes, que não tem nada a ver com isso. É só você estudar. Pastor, isso que o senhor tá falando eu não acredito não. Então vai estudar o livro de Eclesiastes com um comentário sério. Comentário bíblico. Uma bíblia de estudo de verdade. E aí você vai ver o que significa a palavra vaidade. Não tem nada a ver com adereços, pintura, batom. E aqui eu não tô tratando de costume, de uso de costume. Não é disso que eu tô tratando. Mas eu só tô mostrando como é que as pessoas pegam palavras e dão o sentido que elas querem porque elas arrancam a palavra do seu contexto. A palavra vaidade no contexto de Eclesiastes é como um vapor, algo que se evapora, que não tem proveito. É isso que significa. Passear pela terra é buscar uma oportunidade. Aí Deus fala isso.
Aí ele pergunta pra Satanás, Satanás diz isso, aí Deus fala: vixe, meu servo Jó, já que você tá rodeando e passeando, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Aí Satanás, mas também você cercou ele. Quer dizer, o diabo já tinha tentado entrar e não conseguiu. Aleluia, o diabo tinha tentado entrar e não conseguiu. Ele buscou uma oportunidade e não conseguiu, porque Jó estava cercado por Deus. Aí é nisso que o diabo fala: mas Jó te serve por interesse. Tu tem dado bênção pra ele e tu só tem Jó como servo porque tu dá bênção. Ou seja, tu tem Jó como servo porque tu suborna. E aqui eu vou dizer uma coisa: no Novo Testamento, quando o diabo tenta Jesus no deserto, quem troca adoração por coisas não é Deus, não, é o diabo. Ele diz: se tu prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso aqui. E quando ele fala de dar tudo, ele não estava falando de dar tudo no sentido físico, mas no sentido do controle, porque ele, como príncipe desse mundo, tem o controle do sistema permitido por Deus. Tanto é que Jesus, nas outras palavras que ele deu, o Senhor Jesus faz o quê? Jesus desfaz do que ele fala, de um modo de mostrar que o que ele estava falando não tinha o menor sentido. Mas quando chega nessa parte, ele diz: ao Senhor adorarás e somente a ele servirás. Acabou. E quem troca adoração por coisas, dá coisas para ter adoração, não é Deus, não, é o diabo. Mas ele acusa o Senhor disso. Tire tudo de Jó e ele se revoltará contra ti. E foi dentro dessa última parte, tire tudo de Jó e ele se revoltará contra ti, que Deus aceita. Agora tá lá Jó, sem saber de nada. Jó não sabia de nada. Você que leu o livro de Jó e eu estamos lendo e sabemos do conteúdo no inteiro. Agora imagine Jó vivendo cada dia daquela história. Cada dia. Sem saber sequer o que estava acontecendo. Porque se Jó pelo menos sabe o que está acontecendo, ele poderia ter perguntado a Deus. Aqui é uma conjectura, tá? E eu não estou faltando com respeito, não. Com reverência, não. Tá? Senhor, por que tu escolheu eu? Logo eu. Por que eu, Senhor? Pra mostrar pro diabo que ele tá enganado, o Senhor escolheu logo eu. Porque Deus já sabia que Jó seria aprovado. Mas o diabo não sabia, ele não é onipotente. E o diabo tá pagando pra ver, eu quero ver. Mas Deus sabe o que tá fazendo. Deus não tá na arquibancada de lá: vai Jó, vai Jó, vai... Não, Deus já sabe o início e o final, irmãos. Eu não sei o que acontece. Tem horas que a gente pensa, eu penso que tem cristãos, até pregadores, ensinadores, lideranças que pensam que existe uma luta entre o diabo e Deus, como se fosse um contra o outro. Olha lá, de um lado... Sabe aquelas fotos de luta, de MMA? Um de um lado e outro do outro, esperando? Eu acho que tem gente que pensa nisso. Se nós pudéssemos fazer aqui uma fotografia dessa luta, seria a luta, tá? De uma forma comparativa só, tá? Só pra você entender o poder de destruição. Mas eu preciso usar uma figura humana, é uma figura terrena, né? Eu vou usar... porque senão a gente não vai compreender. É a luta do elefante contra a formiga. Pum! Terminou. Acabou. Não deu nem pra iniciar. Agora, se Deus abandonar a gente e deixar o diabo fazer o que ele quiser, ele termina com a terra rápido. Ele mata todos os moradores da terra, ele extermina tudo de uma vez só. Ele vai mandar todos os demônios ao seu comando e acaba com tudo. Então, antes de eu e você falar que Deus nos abandonou, pense no poder de destruição de Satanás baseado no que ele fez na vida de Jó. E aí você nunca mais vai falar sobre isso. Você quer baixar o PDF dessa mensagem, né? O esboço dessa mensagem ou o PDF de qualquer outro vídeo aqui do canal? Preste atenção, porque existem duas formas. Uma gratuita e outra você semeando no meu Ministério de Ensino. Veja o que é melhor para você. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download.
desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas opções, ou você baixa gratuitamente, ou você vai no link que está na descrição, clica nesse link que está na descrição, você vai ser levado para uma página, lá você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral e anual. No anual você tem R$60 quase de desconto e você paga aí R$10 por mês, valor simbólico. Pastor, eu não tenho recurso. Então baixe gratuitamente e não se esqueça de participar do projeto Mais 3 Inscritos. E você também se inscreva, né? E ó, cadê o like do vídeo? Vamos lá. 3. O que Jó perdeu? Jó 1, 13 a 22, Jó 2, 7 a 10. Vamos lá. Primeiro, seus bens. Segundo, seus servos. Terceiro, seus 10 filhos. 10 filhos. Você sabe o que é perder um filho? 2 filhos? Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu todos. Eu já ouvi pais dizer assim, quem tem um não tem nenhum. Eu já ouvi gente falar isso. Tá? Só que Jó tinha 10. Se ele perde um, era uma perda terrível. Mas ele ainda tinha 9 que não substituía o 1 que perdeu. Só que Jó perdeu todos os filhos. Eu conheço uma amiga, uma mãe, que perdeu num acidente de carro 2 filhos, um casal de filhos. O menino, o rapaz e a moça. E perdeu genro e nora, porque eles eram casados. Tudo num momento só. Numa hora só. Você sabe o que é isso? Dor não se mede. Eu perdi um filho. Assassinado. Vou falar melhor sobre isso aqui, ó. Nessa aula. Tá? Mas só para você poder ter uma ideia. Então, isso não é fácil, não. Mas a vida, a gente precisa seguir. Mas a gente não esquece. E toda vez que tem que tocar num assunto como hoje, o de hoje, as emoções é mexido. 10 filhos. Sua saúde tá em Jó 7, 5, 16, 8. A compreensão da sua esposa. Chegou um momento que é isso, pastor? Sim. Não é só naquela hora que ela fala amaldiçoa o seu Deus e morre. Até porque eu sou contra as pessoas que não entendem que a prova que Deus abre para que Satanás traga o problema, a luta para Jó, né? Mostrar que Jó não servia a Deus por interesse, nem que Deus subornava Jó para poder servi-lo, era com Jó, não era com a mulher. A mulher de Jó não tinha estrutura de Jó. Então ela passou no vento com Jó, mas aquele vento não era da mulher, aquele vento era de Jó. Mas ela era casada, uma só carne. Tanto é que o diabo não tem autorização para tocar na mulher. Na mulher ele não toca. Você parou para pensar nisso? Por que ele mata os filhos, mas não mata a mulher? Porque a mulher, quando Deus diz assim, pode tocar em tudo, mas não toca nele a primeira vez? Tá. Na segunda vez, pode tocar na saúde dele, mas não tira a vida dele? Nele, mas não podia tirar a vida dele. E ele é uma só carne com a mulher. Então, eu entendo que o diabo não tinha, ele não podia tocar na mulher. Tirar a mulher, matar a mulher, ele não pôde, ele não tinha isso. Mas, no meio de toda aquela situação, aquela mulher olha para aquilo tudo e fala, não tem mais jeito. Aí quando chega no capítulo 16, que sai lá no início, tá, de Jó, mas no capítulo 16, versículo 7, eu vou botar na tela para você. Jó 16, 7, olha o que a mulher diz, tá, pra Jó.
Vamos lá. Se eu falar, a minha dor não cessa. Jó falando. E calando-me, qual é o meu alívio? Versículo 7. Na verdade, agora me molestou. Tu assolaste toda a minha companhia. Vamos botar na área. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família. Então, Jó não consegue ter nem a compreensão mais, que ele não tem mais família. Ele perdeu, no ponto de vista dele, naquele momento, ele perdeu os filhos e a esposa. Ela não consegue mais lidar com aquela situação, porque você vai entender por que ela não consegue lidar com a situação. Você vai entender já já por que isso. Então vamos prosseguir aqui, tá? Isso aí é Jó 16, 7, versículo 7, tá? Você vai compreender. Então vamos lá. Houve uma sucessão de perdas com o propósito de destruir a fé de Jó. Luto, luto e luto. Ele perde tudo. Tudo. Ele só não morre, mas mesmo assim a esposa fica muito abalada. E não era pra diferente, né? Porque o que ela passou, uma mãe que perde um filho, ela perdeu 10. Ela perdeu toda a estabilidade. E não vamos falar, né? Vai ter gente... Ah, porque a mulher de Jó era uma interesseira, porque a mulher de Jó só pensava... Olha, irmãos, que isso? É muita insensibilidade a gente falar essas coisas. Mas a gente tem disso, né? A gente adora falar que Pedro afundou. Você nem ia tirar o pé do barco pra fora. Você nem sairia do barco. Pedro saiu. Então, quem fala isso não tem a menor ideia do que tá falando. Mas vamos lá. As 4 áreas das perdas de Jó: financeira, familiar, saúde e relacionamento. Vamos entender isso melhor? O sofrimento de Jó era multifacetado, tá? Era físico, social, emocional e espiritual. E aqui é bom você entender isso aqui, porque eu, como ser humano, tenho um lado físico, social, emocional e espiritual. Tem gente que pensa que nós somos só seres espirituais. Só isso. Então você tem que aguentar tudo, você não pode chorar, você não pode desanimar, ficar desanimado. Se sentir desanimado no momento, você não pode. E com isso tem gente ficando depressivo, gente ficando com crise de ansiedade, gente ficando com gente ficando com estresse, gente ficando com síndromes. Por quê? Porque a pressão emocional é terrível. Ele tem que sustentar uma imagem que ele não consegue. Por quê? Porque só vê o lado espiritual, tem o lado emocional, tem o lado social e tem o lado físico. Estava em dor e tormento. E tinha grande dificuldade. Esses versículos todos aí mostram isso. No âmbito físico, presta atenção no que Jó passou, irmãos. Isso aqui é muito sério. Teve insônia. Todos os versículos estão aí. Você pode conferir depois. Não vai dar tempo de falar eles. Perdera peso. Ficou com os olhos vermelhos e olheiras profundas. Emagreceu. Tinha calafrios. Dores nos ossos, a pele enegrecera e descascara. Tinha febre, furuncos que coçavam. Só que são 11 coisas diferentes. O diabo feriu ele com uma chaga maligna. E ele se coçava com caco de telha. E se aceitava na cinza, porque a cinza traz um certo alívio. Eles não tinham os recursos de hoje para usar a medicação que nós temos. A medicina não tinha esse avanço. E mesmo assim ela ainda está limitada com muitas coisas. Isso no âmbito físico. Vamos para o âmbito social. As pessoas o rejeitavam, zombavam e escarneciam. E até as crianças debochavam dele. Por isso não tinha alegria. Pelo menos 4 pontos aqui. Sabe o que é um homem respeitado? Na sua época, todos os respeitavam. Tinha vários servos, servas, pessoas ao seu dispor, trabalhando. Ajudava muita gente. E de repente nem as crianças respeitar mais. Na esfera emocional, havia angústia, amargura, sentia que estava na escuridão, em desespero. Todos os amigos e parentes o abandonaram. Tem gente que vai embora quando tudo fica ruim.
Quer saber quem são as pessoas que te amam de verdade? As pessoas que te amam de verdade? Observe como elas se comportam no momento que você está debaixo de grandes lutas. E aí você vai ter uma ideia de verdade de quem é quem. Enquanto você está no auge, enquanto você tem posição, enquanto você está lá, você não consegue entender muitas coisas. E eu não estou dizendo que você tenha que perder tudo para descobrir quem é quem. Mas mesmo você tendo a sua posição que Deus colocou, ou melhor, a posição que Deus colocou, trabalho, a posição... Você precisa ter um olhar clínico. Ou seja, discernimento de Deus. Precisa. Porque senão você é enganado. Porque tem muitos bajuladores. Tem muita gente que vem só para se aproveitar. Eu conheci casos de pessoas que tinham recursos, que eram convidados para ir na festa de aniversário porque davam bons presentes, e na hora que chegou a crise na vida dessa pessoa, todo mundo se afastou. Nem convidar a pessoa para a festa mais convidava. Sabe por quê? Porque ela não tinha mais presentes para dar. Sabe o que é isso? Interesse. Então você tem que ter cuidado aí. Às vezes você tem pessoas sérias, pessoas fiéis. Às vezes elas não têm dinheiro, não têm recurso, mas elas são honestas, elas são fiéis. E aí você troca isso por aqueles bajuladores. Depois não reclama. Não reclama. É simples assim. Jó foi abandonado até por amigos e parentes. Porque nessa hora ninguém tá entendendo. Tá dizendo assim, tá em pecado. Sai de perto. Nem ora. Senão a luta passa pra gente. No meio pentecostal tem muito disso, né, irmãos? Só Jesus. A não ser que Deus de fato tenha mostrado algo muito e dito pra não orar. E isso é bem difícil acontecer. Eu não tô dizendo que não possa. Eu conheço o testemunho de um pastor que ele foi orar por uma irmã no hospital. E ele conta esse testemunho. E quando ele estava começando a orar, Deus usa a irmã. Ela era usada em profecia. E diz, meu servo, por que estás tu a orar por ela? Ela está nesse leito porque ela escolheu vir para cá. Olha só, o pastor vai orar pela irmã e Deus usa a própria irmã para ele. E aqui não é uma repreensão, é uma observação. Deus estava usando para mostrar para ele por que ela estava lá. E uma forma, depois de ser usado, dela ser usada, dele poder puxar a orelhinha dela, dar uma exortação nela. Sabe o que ela tinha dito para Deus? Eu vou pro leito, mas não vou pro círculo de oração. Bom, irmãos, olha só. Deus não obriga ninguém a fazer nada. A gente entende isso. Deus não obriga ninguém a aceitar ele como Senhor. Filho dele como Senhor e Salvador. Ele não obriga. Mas se Deus determinar uma coisa, igual ele determinou na vida de Jonas, tu vai. Aí é diferente. Chamado é uma coisa. Deus é quem chama. Mas dentro do chamado pode ter uma ordem direta de Deus dizer ou faz ou faz. Tu vai fazer. Aí não tem jeito não, irmãos. Aí é um caso específico. Jonas é um caso específico. Tem gente que diz que não ia fazer, seguiu a vida, morreu frustrado, porque se você vive sem cumprir o propósito no qual Deus te criou para aquilo, você vai ter uma vida frustrada. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aquela irmã estava no leito porque ela disse, eu vou pro leito, mas eu não vou pro círculo de oração. Pode acontecer? Pode. Então a gente precisa de um certo cuidado nesse caso? Sim. Mas no geral as pessoas logo pensam, tá em pecado. Tu sabe? Deus falou alguma coisa? Mostrou? Tem algum indício? Então não julga. E aí não quer nem conversa, porque senão a luta passa pra você. Como assim? Parece até aqueles pregadores. Vira pro teu irmão do lado e fala isso. Vira pro teu irmão do lado e fala aquilo. Ah, se você não virar pro teu irmão do lado e falar, a luta dele vai passar pra você. Irmãos, isso é falta do que pregar. Eu só posso falar isso. Diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança. A parte espiritual dele aí, sem esperança. Deus estava parado, aparentemente desinteressado em Jó. Lembra de Jesus e a mulher cananeia?
Mulher cananeia tá gritando e ele não dá uma palavra. Tipo, aparentemente, Jesus estava desinteressado. Mas não, Jesus estava deixando ela para ela chegar no ponto aonde Jesus queria. Que ela chega no ponto onde Jesus queria, tanto chega que aí Jesus diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Jó também chegou no ponto. Só que a dor foi grande, irmãos. Tá? Embora o sofredor clamasse por ajuda. 4. As perdas causam sofrimento. Vamos lá. O sofrimento é uma tristeza capaz de sacudir a vida. Jó teve suas emoções abaladas. Sabe, pegar... É isso que aconteceu com Jó. O capítulo 3 deixa muito claro o resultado dessas perdas. Vamos lá? Vamos lá. Eu não tenho como ler os versículos, mas você pode conferir depois. Primeiro, Jó deseja nunca ter nascido. Chegou o auge, aí ele chegou no momento que ele não aguentou mais, aí ele botou pra fora o que ele tá sentindo. Então ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. 2. Jó apresenta vários conflitos. 3. Jó pensava na morte como solução para aliviar seus sofrimentos. Quem quer se matar, quem fala em morrer, quem fala em se suicidar, quer se livrar da dor, não da vida. Ele pensa que a morte é a solução para o problema dele ou dela. Tem gente que leva isso, acha que isso é brincadeira. Isso não é brincadeira, não. Uma pessoa que está falando muito em morrer é porque ela está num estado depressivo. Precisa ter muito cuidado com essa pessoa, observar. Ah, não, tá chamando atenção. Será? Você é médico? Você é formado? Você estudou para isso? Você sabe o que você tá falando? Às vezes você não tem o menor conhecimento da área psicológica. Então não pode falar isso. Tem que ter muito cuidado. Porque quando menos esperar que não, acontece como eu soube de um caso. Família foi descansar. No meio da noite a gritaria. Tá lá a pessoa morta. Sabe o que ela fez? Se enforcou. E aí? O que você faz depois disso? E eu não tô dizendo que a família, essa família desconsiderou, mas eu só tô mostrando que a pessoa, ela vai dando sinais, e ela pode tomar essa decisão. E aqui eu não vou entrar no quesito do que vai acontecer depois e tá, não. Hoje a exposição bíblica não tá tratando de suicídio. Mas eu tô falando que ele achava que morrer era a solução. Jó sentiu-se frustrado e esgotado. Porque o sofrimento traz esgotamento, irmãos. Foi algo muito contínuo e muito forte. Jó questiona qual é o propósito de alguém nascer apenas para sofrer. Não é o que às vezes algumas pessoas fazem? Eu nasci para sofrer, eu não sei nem para que eu nasci. Por que Deus me trouxe a vida? Aí você tem que explicar, você tem que mostrar. Você tem que mostrar para ele às vezes que nem tudo que ele tá vivendo é causado por um pecado que ele cometeu, mas tem a ver com a questão do pecado original, situações, mas que ele pode ver além daquela circunstância. Jó não estava conseguindo ver além do momento, porque era algo muito intenso. E ele precisava de pessoas ao seu lado para poder trazer uma palavra de ânimo. E ao invés de dar ânimo para Jó, quando os pais perdem seus filhos, o que você vai falar para um pai e uma mãe que perdeu o filho? Você vai começar a acusar eles? Ah, mas você também não criou do jeito que deveria ter criado. Ah, quantas vezes eu vi esse menino fazendo isso e aquilo, e você não falava nada, e que não sei o que, e que não sei o que lá mais. É esse o consolo que Deus nos chamou para fazer, para dar? Irmãos, em nome de Jesus... Aí não tem como. Aí é como se você estivesse chutando um animal morto, sem poder se defender. Jó questiona qual o propósito de alguém nascer apenas para sofrer. A dor lhe impedia de se alimentar. O sofrimento tirava a fome de Jó. Jó sente-se aflito. Jó acredita que seu sofrimento é causado exclusivamente por Deus, porque Jó tinha uma ideia assim: as bênçãos vêm de Deus e o sofrimento vem de Deus. Deus está no controle de tudo. E a teologia deles daquela época era a seguinte: bênção para obediente e juízo para desobediente. E é nessa teologia que os seus amigos se apegam. Só que isso não é verdade. Nem todas as pessoas que passam por aflições estão debaixo de juízo de Deus. Mas não entende o motivo desse sofrimento.
já que ele não havia pecado contra Deus. Jó está em conflito. Se as bênçãos são para os desobedientes e o juízo para os desobedientes, por que eu tô sofrendo se eu não fiz nada? Mas os amigos não acreditam. Ah, tu pecou, Jó. Conta aí. Tem um trimestre inteirinho aqui no canal. Vai lá nas playlists do canal. Clica na playlist, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra você rapidamente, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Início, vídeo, short, ao vivo, playlist. Clica aí nessa playlist, tá? E você procura aí, tem um trimestre inteiro sobre Jó. Você pode assistir a hora que você quiser. Faz aí um tour, tá? Faz aí como eles dizem lá na... Como eles dizem, né? Tem aquela programação, às vezes, que a TV coloca, aonde você pega e começa de manhã e vai até de noite. Né? Você faz uma maratona, pronto. Ah, aleluia, Jesus, tu é muito bom. Faz uma maratona na playlist. Assiste aí pra você ver a situação. O que esses amigos disseram pra Jó? Eu vou falar de forma resumida, mas lá na lição vai ser aberto mais sobre isso, tá? Jó se sente esquecido e desprezado. Jó sente saudade dos tempos antes de suas perdas. Capítulo 29. Jó tá lá pensando. Eu tenho saudade daqueles dias. Dos momentos com meus filhos. Do momento com meus servos. Administrando os meus bens. Perdi tudo. Tô doente, Jó. E quando aqueles que deveriam nos consolar não entendem nossas perdas, sofrimentos e palavras? Tem gente que tem a coragem, a irmã perdeu, acabou de perder o filho, acabou de perder a filha. Vai falar mal. Ah, mas aquele menino, aquela menina, por que isso, por que aquilo? Pastor, mas não é verdade? Talvez alguém pergunte. Tá, ainda que for verdade, no que isso edifica depois que já tem a perda? O que isso vai mudar no coração dessa mãe ou desse pai? O que isso vai fazer de bem pra eles? Nada. Então, quando a gente abre a boca pra falar essas coisas, nós perdemos a oportunidade de ter ficado calado. Porque, com certeza, Deus não se agrada disso. Isso aí é fato. Ah, mas eu sou verdadeiro. Eu falo mesmo. Isso... Vai chegar uma hora que alguém também vai falar pra você. Pode esperar. Vai chegar seu momento. Jó perdeu a compreensão de seus próprios amigos. Jó 16:6. Ele faz... Olha o que esses amigos vão dizer, porque eles não compreendem e eles querem explicar o inexplicável. Quando você não entender, só ora. Você não sabe? Ora. Só ora. Não fala nada. Só ora. Abraça e ora. Não faz mais nada, tá? Olha o que eles fazem. Ele diz que Jó está sofrendo porque é um pecador. Ele defende a justiça retributiva, ou seja, você está colhendo o que você plantou. Não era verdade. Ele está enganado. Segundo, Bildade diz que Jó está sofrendo porque esconde um pecado oculto. Que seus filhos morreram porque havia um pecado contra Deus. Irmãos, isso é muito sério. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os filhos de Jó faziam banquete, tá? E qual o problema? Festas. No nosso dia seriam festas. Ah, mas e diz também que eles estão... Vinho. Ah, naquela época. Pode esquecer. Não tem nenhum problema lá naquela época, sem nenhum problema. Não era por causa disso. Jó, inclusive, se antecipava. Aí me chega um Bildade da vida e diz que os filhos de Jó morreram porque eles tinham pecado contra Deus. E eu vou colocar na tela o que esse homem diz. Esse servo abençoado de Jesus Cristo, do Senhor, disse, servo do Senhor, só dizendo assim. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver, ó. Ao meio da revista corrigida. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Ara. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. NVT. Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Irmãos, em nome de Jesus, ainda que esse fosse o caso,
Bildade jamais teria o direito de falar dos filhos que Jó tinha perdido. Isso é antiético, é desrespeitoso, é uma série de coisas. Isso não é forma de consolar uma pessoa. E aqui eu não estou dizendo que um pai e uma mãe não deva reconhecer que o filho estava andando no caminho que não deveria. A gente reconhece. Às vezes, o filho estava na bebida. Às vezes, o filho estava no tráfico. Às vezes, o filho acabou ficando viciado nas drogas. Eu perdi o meu filho por causa de drogas. Eu não vou dizer que ele não estava viciado em drogas, porque ele estava. E aí a pergunta é, um filho de um pastor, ensinador, pode ficar viciado em drogas? Pode, é um caminho que ele escolhe. Infelizmente, esse não é o sonho de nenhum pai. Aí vem um amigo, um Bildade da vida dizer, ele morreu porque ele pecou contra Deus. Tá aí uma coisa. Meu filho estava distanciado da presença de Deus, ele entrava, às vezes saía, entrava, saía. Aí na última semana ele entrou. Tinha uma semana que tinha voltado para Jesus. E aí foi assassinado. Tem foto, inclusive, dele na igreja recebendo oração. Eu tenho a foto. Na vigília de um pastor amigo meu. E aí? Então você não tem direito. Pais e mães que perderam filhos e que tem gente que adora acusar e dizer que estava assim, tá? Desconsidera essas coisas, porque isso não vai trazer nada bom para vocês. Esquece isso. Olha para o Senhor e pensa, Senhor, o que tu tem a dizer para mim? Eu tenho certeza que as palavras de Deus serão diferentes. Zofá diz que os justos não passam por tribulações. Zofá era um viajante, ele era um filósofo. Por isso Jó está debaixo do juízo divino. Se Zofá conhecesse o que Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele ainda diz que o castigo de Jó ainda é pouco para o que ele merece. Às vezes as pessoas estão debaixo de duro sofrimento e ainda tem gente que bota o pé em cima e pisa. E que seu castigo é consequência de Jó negar ajudar os necessitados. Entre eles viúvas e órfãos, e que ele só se preocupava com dinheiro. Isso está no capítulo 22. Lê lá depois. O que o Zofá diz para Jó? Ele diz para Jó que Jó, ele tirava de viúvas e órfãos. Muito pelo contrário, Jó ajudava. 6. Consequências gerais das perdas e acusações. Vamos lá. A culpa que gera uma vida de lamentação interna e externa. Não seja dominado pela culpa. Não deixe a culpa dominar a sua vida. Porque a culpa não serve para nada. O abalo de nossa fé. Esse era o objetivo de Satanás na vida de Jó. Jó está enlutado. O luto é interpretado de forma diferente para cada pessoa. Tem gente que no mesmo dia que enterrou o filho consegue ir no templo. Tem gente que vai no outro dia. Tem gente que vai demora uma semana. Tem gente que demora 15 dias. Tá errado. Errado na visão de quem? Sua? Porque da Bíblia não tá, não. Você sabe quanto tempo era o luto para o povo de Israel? Vai estudar. Eu nem vou entrar nisso aqui porque vou ter que alongar. Quantos dias o povo ficava em luto? Quando pegaram e levaram o corpo de Jacó para sepultar, porque ele faz um pedido de não ser enterrado no Egito, quanto tempo eles ficaram lá chorando, chorosos? Você lembra? Só um exemplozinho. Deixa eu colocar aqui, Gênesis capítulo 50, versículo 3. E cumpriram-se 40 dias, porque assim cumprem-se os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. 70 dias. Quando eles vão pro luto lá, pro fúnebre mesmo, versículo de número 10. E chegando eles, pois a eira do espinhal, que está além do Jordão, que eles saíram do Egito para enterrar o pai. Fizeram um grande e gravíssimo pranto,
e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. Parava toda a atividade, tudo. Uma coisa que o judeu respeitava era luto. E aí uma pessoa não pode ficar um dia, eu mesmo, no outro dia fui ao templo. E aí eu posso falar que no outro dia eu fui no templo. Mas eu respeito quem vai daqui a 10 dias, 15 dias. Qual é o problema? Se um líder não entender isso, realmente vai ficar difícil, a sensibilidade. Aonde está a sensibilidade? Ah, não, mas aí não pode ficar desse jeito. Tá sem, não é sem esperança, ele não tá conseguindo ainda lidar. Ele tá afetado psicologicamente, emocionalmente. Meu Deus, estão pensando que a pessoa é só espírito. Não tem emoção, não tem corpo físico. Ah, pastor, não pode ser assim. Tem pessoas, inclusive, eu conheço casos de pessoas que fazem o seguinte: ele diminui o ritmo de ir no templo durante um tempo por causa do luto. Então ele ia sempre, ele vai menos. Cultos que às vezes ele estava sempre, ele vai alguns menos. Cada um reage de um jeito. E a igreja precisa ter esse entendimento. Parar de querer padronizar o ser humano pensando que cada um vai reagir do mesmo jeito. Cada ser humano é um ser individual, com suas experiências individuais, sua bagagem de vida individual. Então respeite isso. 7 coisas que Jó aprendeu diante das perdas. É impossível recuperar as perdas enquanto não somos recuperados das perdas. Tem coisas que nós vamos perder e vamos conseguir reaver. Tem coisas que nós não vamos conseguir reaver. Um filho, quando os pais sepultam os filhos, porque aqui tem uma inversão. Tem uma inversão. Não são os pais que devem sepultar os filhos, são os filhos que devem sepultar os pais. Então tem uma inversão de luto. Luto para os pais seria luto para os filhos, não para os pais. E acontece, certo? Não só pais e filhos, só que abrange quem perde esposo, quem perde esposa. Tem várias perdas de entes queridos, avó, avô. Então, antes de recuperar as perdas, nós precisamos nos recuperar das perdas. Porque as perdas são coisas. Às vezes um casamento que se perdeu, que Deus pode restaurar, mas primeiro Deus tem que recuperar a pessoa, para depois recuperar o casamento, senão não vai. Confiar e esperar exclusivamente em Deus. Vamos lá, primeiro ponto. 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus pode reverter perdas. Jó 42:2. Deixa eu colocar aqui. Acho importante. 42:2 de Jó. Vamos lá. 42:2 de Jó. Aí. Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Tá? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Já foi dito aí, você viu. Ele tinha um conhecimento superficial de Deus. Versículo 15. Versículo 5, desculpe. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É isso. Ele passou a ter uma intimidade maior com Deus. Também versículo 5. Deus é soberano e Jó falou de coisas que não entendia. Versículo 3, olha o que diz. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Vamos botar na NVT esse texto? Perguntaste, quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Ignorância. No nosso... As palavras vão perdendo sentido, vão ganhando sentido. Então, nos nossos dias, a palavra ignorante está muito ligada a uma pessoa bruta. Só que a palavra ignorante em si também tem um significado de sem conhecimento do que está tratando. Jó não sabia o que estava falando. Os amigos de Jó também não tinham o menor conhecimento. Só que o problema dos amigos de Jó é que eles foram cruéis. Eles foram duros.
Eles ajudaram ao sofrimento de Jó ser mais agravado ainda. Parecia que era pouco que Jó estava vivendo. Então, Deus, ele vai contra os amigos de Jó. Ele reconheceu sua condição humana, versículo de número 6. Olha o que diz. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tá? O propósito de uma pessoa recuperada, vamos lá? Ser sensível à dor do próximo e ser instrumento de consolação. Quando Deus recupera uma pessoa em qualquer área, ela passa a ser sensível naquela área. Por que eu tenho o maior cuidado com pessoas que perderam alguém? Porque eu sei o que é perder, ainda que possa ser que ela interprete diferente. Por que é que eu tenho o maior cuidado com pessoas que estão em depressão, estão em crise de ansiedade? Porque eu já vivi um princípio de depressão e a minha esposa viveu um período de quase 2 anos de depressão, sendo tratada. E ansiedade junto. Então eu sei o que é isso. Não é frescura, não. Gente que não sabe o que tá falando, é frescura. Tem que tomar vergonha. Você sabe. Eu não gosto nem de usar esses termos. Não. Não é frescura. A pessoa não tem vontade. Preste atenção. A depressão, ela tem sintomas que parecem coisas espirituais e que não são. Por exemplo, uma pessoa com depressão não tem vontade de ler a Bíblia. Alguém vai dizer, fraqueza espiritual. Não, a depressão vai tirar a vontade daquela pessoa de ler a Bíblia. Ela não tem vontade, não é só de ler a Bíblia, ela não tem vontade de fazer nada. Entenda isso em nome de Jesus. Se você tem um filho com depressão, uma filha com depressão, vai estudar sobre isso para você saber como lidar com esse filho e com essa filha. Com essa pessoa da sua família. Você que é líder, vou botar aqui na tela, agora não tem jeito não. Você que é líder, preste atenção nisso aqui, ó. Eu não ia falar sobre... Lá no final, geralmente eu falo. Hoje eu nem vou falar no final, porque entrou agora uma oportunidade aqui, eu vou falar agora. Você que é líder, preste atenção. Tem aqui, ó. Ou você que é pai, que quer ajudar na Faculdade Vitória em Cristo. Se você clicar no link que tá aqui na descrição, você vai ter aí os cursos, entre eles. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar na tela pra você poder saber. Porque isso aqui é muito sério, isso aqui não é brincadeira, não. Depressão não é brincadeira. Tem vários cursos. Olha aqui, ó. Aconselhamento familiar, pra quem tá com problema de casamento, essas coisas, tá? Formação de conselheiro, mas é aonde eu quero chegar. Psicologia eclesiástica também, mas onde eu quero chegar aqui, ó. Terapia das emoções. Então clica aí. Se inscreve no módulo grátis. Se você gostar, faça o curso. Não é brincadeira. Depressão não é brincadeira. Você tem que conhecer. Se você não conhecer, você leva a pessoa mais pra dentro. Você empurra a pessoa mais pra dentro desse buraco. Porque é como se fosse isso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é o nível, tá? Aí a depressão faz isso aqui, ó. Tá entendendo? Ela tá aqui, ó. Embaixo. E você vai empurrando mais. Porque você não sabe como lidar. Então se prepara pra isso. Seja você líder. Se você for dirigente filial, dirigente de congregação. Seja você pastor presidente. Se você lida com pessoa, precisa saber. Ser humano não é só espiritual, ele é físico, ele é emocional, ele é social. Por isso que o cristão precisa passear. Passear, que eu digo, ter um momento de lazer. Porque ele tem essa necessidade. Pastor, vai fazer lazer dentro da igreja. Ah, Senhor, abre o entendimento, nosso entendimento, Senhor. Abre a minha cabeça, Senhor, abre. Abre a minha cabeça. Quando você vai pro templo, você tá tratando da parte espiritual. Mas você também tem que tratar da parte social. Deus fez o ser humano com necessidade social, interação. Ele precisa. Não fez ele para viver isolado. Ele precisa sair um pouco. Não há nenhum problema em relação a isso. Você não vai abandonar a obra por isso. Uma vez no mês. Sair com a sua família, sair com seus filhos. Qual o problema? Um domingo. Na hora da escola dominical não tem segundo, não. Não tem uma pessoa que possa tomar conta, não. No início pode até ser, mas depois vai ter.
A não ser que você não consiga largar o volante. É eu. Tem que vir um Jetro pra chamar e dizer, você vai perecer e vai perecer o povo também, porque você não dá conta disso tudo sozinho. E vai perecer sua família também. Então, olha só. Quando você passa por isso, você agora vai consolar pessoas. Olha o que diz. Você vai ser sensível. Olha o que diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Por que bendito? Que nos consola em todas as tribulações. Deus nos consola. Me consolou, tá me consolando, para que também possamos, olha o propósito, se você não sabe por que você está passando por determinadas coisas, por uma coisa você vai saber, biblicamente falando, para consolar outras pessoas. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, como Deus me consolou, eu tô aqui para consolar também. Então eu tenho paciência, eu tenho que ter paciência. Ou eu vou chegar aqui e vou ser insensível. Eu não posso ser insensível. Tem coisas, às vezes, que... Por exemplo, nós estamos falando do luto. Quando os pais perdem, sepultam seus filhos. Mas às vezes seu filho tá vivo, sua filha tá viva. Mas infelizmente tá nas drogas, tá na bebida, tá na prostituição, tá no tráfico. E aí eu vou chegar aqui e vou falar o quê? Larga pra lá. Resolveu assumir outra identidade. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Olha esse mundo de hoje aí. Não, aí você vai ter crente que vai te dar o conselho e larga pra lá. E quer saber não? Bota pra fora. Isso. Bota pra fora. Que papel de pai lindo, que papel de mãe lindo. Ei, amar não é aprovar conduta, é mostrar isso aqui tá errado, meu filho. Mas não é expulsar, jogar pra fora, não é assim não. Você aí vai estar jogando a pessoa nas garras do diabo. Você vai ser o instrumento para jogar aquela pessoa pro que o inimigo quer. Eu perdi 2 irmãos além do filho. Eu perdi 2 irmãos. Um com 24 anos e um com 17. Isso tem muitos anos já. O irmão de 17 anos era meu primo que foi criado como irmão. Que a mãe dele, infelizmente, se matou, que era minha tia. Minha mãe criou, com todo amor. Com 17 anos, a vida dele foi ceifada. O meu irmão, com 23 para 24. Muito bem. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Mas eu tenho outros 2 irmãos, tá? Uma irmã e um irmão que é pastor. Muito bem. Uma vez esse irmão de 17 anos resolveu ficar na vida do tráfico. Isso tem muitos anos. E aí o que eu fiz? Fui lá. Eu, em nome de Jesus, fui lá conversar com quem era o responsável naquela época lá. E aí eu falei, eu vim buscar meu irmão. Você sabe o que ele me disse naquela época? Isso já tem mais de 30 anos. Pelo menos. Você sabe o que ele me disse naquela época? Uns 30. Uns 25, mais ou menos. Você sabe o que ele me disse naquela época? Ele disse pra mim que era pra ele ir comigo. Porque eles não queriam lá pessoas que a família amava, que a família queria. Eles queriam pessoas que tivessem revoltados com a família e que a família não quisesse mais. Então, todas as vezes que você abandona seu filho, abandona sua filha, porque fez alguma coisa que te deixou frustrado ou frustrada, você está jogando o seu filho, a sua filha nas garras de Satanás, porque é isso que ele quer. Não faz isso. Eu já ouvi pastor ir buscar, testemunho de pastor ir buscar filho na vida errada. E alguém lá dizer assim, quem dera que alguém da minha família viesse me buscar. Você sabe o que é isso? Aí alguém com coração sem sensibilidade vai dizer, se ele realmente quisesse sair, ele saía sozinho. E se essa pessoa se achou rejeitada, você acha que ele vai voltar? Não vai não, porque isso aí é uma legalidade que o inimigo encontrou para prender ele. E eu não tô colocando na culpa do pai e da mãe os caminhos dos filhos. Não. Mas cada um tem sua parte, então não abandone não. Faça o que você puder. Faça. Dê tudo de si. Mas tem gente que vai julgar. O que eles vão achar? O que a igreja vai pensar? Eu não quero saber o que a igreja vai pensar. Eu quero saber o que Deus vai pensar. Ele é meu filho, não é filho dele. Não é filho dela.
Então eu quero saber o que Deus vai pensar, não o que alguém vai pensar. Pode até ser o líder, eu não quero saber o que o líder vai pensar. Porque às vezes o líder pode ter uma mentalidade assim, tipo, não, larga pra lá. Não larga pra lá. Eu fico com a Bíblia. Não larga pra lá. Às vezes vai falar isso até por falta de conhecimento. Pode acontecer? Pode. Não tô aqui falando pra ninguém se levantar contra a autoridade. Agora, na sua casa você precisa ter pulso. Na sua casa você precisa ter firmeza. Não é porque meia dúzia de irmão vai dizer, não, larga pra lá, você não faz isso não, porque depois, quando partir, aí você vai sentir remorso, vai sentir culpa, vai sentir dor, e eu gostaria que isso não acontecesse. Bom, se você precisa de uma arte digital, aproveite. O telefone tá aí na tela, o WhatsApp 21 97176 4015, Manhãs Artes Digitais. A partir de R$19,90, arte da qualidade que você está vendo aí, tá? Entre em contato. 9. A restauração das perdas de Jó. Tá em Jó 42, 10 a 17. Aprendemos as seguintes lições dentro desse texto de Jó 42, 10 a 17. Eu não vou poder ler, mas as lições eu vou colocar aqui. Vamos lá. Primeiro, a restauração de Jó. Apesar de Jó ter passado por grandes perdas e sofrimentos, ele perseverou em sua fé e permaneceu fiel a Deus. No final, Deus restaurou sua vida e abençoou abundantemente, dando-lhe o dobro de tudo o que ele havia perdido. Então Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a situação de Jó. Tá? Segunda lição, a importância da intercessão. O texto destaca que quando Jó orava por seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Naquele momento da oração, tá? Isso nos ensina a importância da intercessão em favor dos outros. A oração de Jó pelos seus amigos foi um ato de perdão e amor. E Deus respondeu a essa intercessão trazendo restauração a Jó. Jó perdoou os amigos. Eles falaram do que não sabiam também. Mas eles não foram inocentes. Eles precisaram se consertar. Jó intercede por eles. Terceira lição. Valor da família e a amizade verdadeira. Após a restauração, a família e os amigos de Jó voltaram para ele. Eles compartilharam refeições juntos, demonstraram compaixão e consolaram Jó em seu sofrimento. Isso nos mostra a importância da família e das amizades verdadeiras, que nos apoiam nos momentos difíceis e celebram conosco nas vitórias. Houve quem abandonou, mas depois se arrepende, e nós aceitamos. Nosso coração é um coração amoroso. Agora, tem aquelas pessoas interesseiras. Aí é uma outra situação. Mas eles se arrependeram e voltaram novamente e Jó abraça. Irmãos, entenda uma coisa. Quando uma pessoa erra, quando Deus permite vir alguma coisa sobre ela, consequências dos seus atos, é para restaurar, não é para destruir. É por isso que eu falei agora há pouco. Se você lança fora, você destrói. Você tem que trazer para perto e mostrar com amor o caminho que vai ser trilhado a partir de agora. Porque Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Se você joga fora, você está destruindo. Se Jó diz, agora eu também não quero conversa com ninguém. Como é que ele ia ter a família de volta? Reunida. Ele precisou perdoar. Bendizer quem maldiz, abençoar quem também maldiz. Quarto, fidelidade a Deus. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus em restaurar e abençoar aqueles que confiam nele e permanecem fiéis, mesmo diante de adversidade. Deus restaurou. Até porque a luta que Jó estava passando estava num âmbito onde Deus estava ali, mostrando para Satanás que Jó não era interesseiro e que não servia a Deus por suborno. Jó ficou sem nada, mas continuou ali. Teve um momento que ia às alturas de fé, e há momentos que ia nos lugares mais baixos, nas trevas, mas Deus vai lá e restaura Jó. Oscilações. Entenda, quando você conseguir entender que o ser humano é um ser físico, social, emocional e espiritual, você consegue entender um pouquinho por que existem variações.
ser humano não é só um ser espiritual. Guarde isso. É por isso que tem gente aí perdendo a saúde, porque trabalha, tô trabalhando no reino. Eu conheço a história de Mai Pirman. Mai Pirman tem vários livros escritos, escreveram depois da sua morte. Era um judeu, cristão. Com 44 anos, Mai Pirman, ele, devido aos muitos trabalhos, ele tem uma complicação na saúde e ele vem a óbito. E a biografia deixa bem claro que a doença dele era causada por muitas atividades. Muitas atividades. Para Deus. Sabe o que é isso? É você pensar que você é um ser só espiritual e que não precisa de repouso, não precisa dormir, precisa descansar, precisa dar uma saída. Aí dá isso. Entendeu agora? Agora, se você quiser o conselho, tá bom. Se não, que Deus nos dê força. Deus é capaz de transformar situações de perda em bênçãos abundantes. Lição 5, fim da vida de Jó. Como é que foi o fim da vida de Jó? O texto menciona que Jó viveu 140 anos e teve a oportunidade de ver seus filhos e até mesmo os filhos de seus filhos. E isso, agora os outros filhos, porque os filhos primeiro, ele não teve, eles não tinham mais. Então ele vê os filhos e os filhos dos seus filhos, os netos. Ele morreu velho e farto de dias. Essa lição nos lembra que mesmo depois de passar por grandes desafios, é possível desfrutar uma vida longa e plena, cercado pelos frutos de seu legado e do amor de sua família. Eu sei que tem gente que, se perder um filho, não se dá o direito de se alegrar mais, porque pensa no que as pessoas vão falar. Ah, tá vendo? Perdeu o filho, nem ligava, ó, tá feliz agora, ó, passou um tempo, já tem 1 ano, 2, 6 meses, 3 meses, ó, já tá sorrindo. Ei, não compre essa ideia, não. Você precisa estar bem emocionalmente. Sorrir, se alegrar, faz bem para suas emoções. Quem alimenta a tristeza pode ter doenças psicossomáticas. E aqui eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas se você quiser orar, pedir a Deus, falar pro Senhor, Senhor, abençoa o pastor Mário Luna, envia para ele os recursos. Quem sabe um dia eu chegue aqui e falo, irmãos, agora eu posso falar que eu sou. Eu não sou, mas eu estudo sobre isso. Então, se alegrar faz parte da vida. Então não compre essa ideia que você não pode se alegrar, porque senão você está desrespeitando a memória do filho que partiu. Não, 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 de forma nenhuma. A vida prossegue, mas vai ter momentos que você vai se deparar com situações que às vezes até as lágrimas vão descer. Vai descer. Eu vinha falando, coloca aqui na tela, assista essa lição se você não assistiu. Mesmo que já tenha passado o tempo, assista porque vai ser um complemento. E eu venho falando que para ministrar essa lição aqui, e esse entende tu que lês, eu tava pedindo a graça de Deus, que eu já tinha visto que eu teria que falar sobre esse assunto, e esse assunto vem diretamente comigo, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Às vezes a pessoa pode dizer assim, como é que eu vou falar de um assunto como esse se eu nunca vivi? Ué, mas o exemplo de Jó, eu tô falando aqui, eu também vivi. Quem é professor da escola dominical que vai dar essa aula, ele tem condição de falar baseado, ainda que ele não viveu, e que Deus guarde que você não vive isso não, tá? Baseado aí em Jó, no que eu tô falando. Certo? É isso. Conclusão. Não tinha como dar essa exposição bíblica com 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Não dava, irmãos. Vocês me perdoem, mas não tem como. Jó, durante seus sofrimentos, até porque eu trouxe exemplos bem práticos. Às vezes tem gente aqui no canal que fala assim, pastor, eles fazem a lição, eles colocam algumas coisas, mas a gente precisa de uma coisa prática. Eu entendi o que ela quis dizer com prático. Ela quer falar de acontecimentos do dia a dia. Não dá para a revista da escola dominical, por exemplo, falar disso. Mas eu tô tentando ser o mais prático. Eu tentei ser o mais prático possível aqui e vou tentar ser o mais prático possível na lição também. Nessa lição que eu tô mostrando aqui, tá? Jó, durante seus sofrimentos, várias vezes desejou ter um mediador entre ele e Deus para interceder a Deus pela sua causa. Jó fala sobre isso. Ah, se eu pudesse, eu me apresentaria a Deus e falaria com ele. E ele receberia, ele entenderia. Ah, Jó fala isso. Fala.
Jesus é o mediador entre nós e Deus. Tá aí. Jó não tinha essa compreensão, mas ele diz, eu sei que meu Redentor vive, o Redentor é o Senhor. Não precisamos viver debaixo do jugo da culpa, de perdas que não podem ser recuperadas. Talvez você, no fundo, poxa, eu podia ter feito mais, mas não fez. Então, dá glória a Deus. Agora você vai precisar seguir em frente. Você ficar se culpando não vai ajudar outras pessoas. Vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas para impedir que elas possam ir pelo mesmo caminho que você foi. Aleluia. Deus já te perdoou. Você está perdoado em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a minha esposa não me perdoou. Ela diz que eu não fui o pai ideal. Ah, o meu marido não me perdoou. Ele diz que eu não fui a mãe ideal. Alguém da minha família não me perdoou. Ele diz que eu não fui o cônjuge ideal. Mas Deus te perdoou. E Ele perdoa e não lança mais em face. Segue em frente. E vai ajudar outras pessoas a não seguir o caminho, pelo caminho, caso você tenha errado nessa parte, o caminho que você trilhou. Essa é a palavra de Deus para você hoje. E é assim. Lembra da mulher? Não tem nada a ver aqui o assunto, mas tem a ver o que está sendo ensinado. Tá? O ato em si não tem nada a ver, mas o princípio vai valer. Lembra quando os acusadores queriam que Jesus desse uma palavra sobre a mulher adúltera? Jesus diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Foi saindo de um a um, Jesus vira depois para ela e diz assim, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Quem sou eu para não dar uma segunda chance? Se Deus deu se Jesus deu a segunda chance para aquela mulher, vai e não peque mais. Siga a tua vida. Vai em frente. Jesus não disse que ela não adulterou, ela realmente tinha adulterado. Senão Jesus não tinha dito para ela, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então se você errou, o Senhor, se você deixou de cumprir alguma coisa, a partir de hoje, se perdoe. Se perdoe, você precisa se perdoar. Eu não sei. O Espírito Santo, ele me faz insistir nisso. Se perdoe. Olhe no espelho para você mesmo e diga, eu me perdoo. Você tem que se perdoar. Pastor, isso é sincretismo? O que é isso? É alguma... Não. É só você olhar para si mesmo, para você ter certeza ali, olhando para você mesmo e dizer, eu me perdoo a partir de hoje, em nome de Jesus, porque Jesus já me perdoou. E vai ajudar vidas. Deus vai enviar pessoas para você poder ajudar, para que elas não venham seguir por um caminho que você já conhece. Faça isso. Tome essa decisão. E mesmo que o seu filho não tenha ido a óbito, que Deus guarde, mas andou por caminhos muito difíceis, você também não contribuiu muito, e você tá vendo gente que precisa de uma orientação para não seguir esse caminho, faça a mesma coisa. Você pai, você mãe, enfim, até pessoas, cônjuges também, erros que você cometeu, e que hoje você pode ser um exemplo para ajudar pessoas a dizer, não passa por essa estrada, que essa estrada é dolorosa. Talvez alguém diga, mas você não pode falar. Você não está ali por conta de quem está dizendo, você está por conta do Senhor para ajudar. Porque tem muita gente precisando de ajuda, muita. Jesus enfrentou o maior sofrimento de todos. É isso, ó, tá? Jesus é o mediador. Hoje é dia de se perdoar e receber o conforto de Deus. Jesus enfrentou o maior sofrimento de todos. Por isso, ao invés de sofrermos sozinho, em Cristo nós recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Está em Hebreus 4,16. Existirão coisas que serão recuperadas. E Deus pode lhe conceder isso a partir de agora. Porém, outras coisas não serão, como os 10 filhos que Jó perdeu e não foram substituídos pelos outros 10. Não se substitui filhos. Não existe isso. E Deus nos confortará e precisamos seguir em frente com um coração sensível, levando consolo para aqueles que agora estão passando na mesma estrada que um dia passamos. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu perdi meu filho primogênito com 29 anos. Nós estamos no ano de 2023, no mês de novembro. Esse vídeo vai ao ar no mês de maio.
tá? No mês de novembro, completa-se 7 anos. Foi em 2016. 7 anos. Entenda bem isso. Eu tenho outros filhos, mas eles não se colocam no lugar desse que foi perdido, até porque esse poderia não ser também, mas era o primogênito, né? O Mário Henrique. Então, muitas pessoas têm histórias de dor, mas a gente não vai viver de luto a vida inteira, apesar que a dor da perda é uma coisa que a gente carrega, não no forma de estar sentindo a dor o tempo inteiro, mas a lembrança, né? A saudade. Saudade dói. Você sabia? Saudade dói. Dá uma martelada no dedo dói? Saudade também dói. É nesse sentido que eu falo da dor. E aí vai ter dia que a mãe tá meio triste. O pai tá meio triste. Por alguma coisa que ativou aquele gatilho e trouxe uma lembrança. Ele fala: poxa, meu filho, minha filha, dar essa aula pra mim, dar essa exposição, ativa esse gatilho. Dar essa aula que eu mostrei aqui, que eu vou precisar dar e que eu te aconselho a assistir, assista. Ative esse gatilho, tá? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Atos 5, do 1 ao 11. Os prejuízos da mentira na família. Sabe o que é isso aqui? Anani e Safira. Uma coisa terrível é mentira. Tem muitos casamentos aí abalados porque não há confiança, porque o marido mente para a esposa mente para o marido. Mentira acaba com qualquer... Filho mente para pai. Pais mente para filhos. Isso destrói a família. Tá? A mentira, até mesmo para pastor, ovelhas que mentem para pastor. Pastores que mentem também. Que isso, pastor Mário Luna? Não deve ser assim, mas acontece. E não se esqueça, investimentos para um casamento saudável. Estamos falando de família, estamos trazendo várias mensagens sobre relacionamentos em família. Eu não posso deixar de falar da palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, vida sexual do casal, comunicação do casal. O casal tem que aprender a se comunicar. Eles podem discordar sem brigar, sem se estressar. Podem discordar. Não concordo. Acho que isso tá errado. Acho que você não tá certa. Acho que você não tá certo. Podem, mas precisam se comunicar. E por fim, colheita do casal. Tá em 6 partes. Assista, vai ser bênção. Pastor, não preciso. Então compartilha para quem precisa no seu WhatsApp, no grupo lá para as pessoas. Eu preciso. Tenho que sempre aprender. Já falei do seminário, da faculdade, então não vou falar mais. Você já sabe, link na descrição. Já falei do projeto, mais 3 inscritos no canal. Você já sabe o que precisa ser feito. Vamos orar. O meu propósito aqui é orar pelos pais que perderam filhos. Pelos pais que estão filhos nas drogas, na prostituição, na bebida, desviados. Às vezes não estão nessa situação, mas estão desviados. Com problemas conjugais e tá trazendo dor de cabeça. Filha que engravidou numa idade adolescente, jovem, não tinha nenhuma pretensão de casar. E os pais não sabem o que fazer. Eu quero orar. Eu quero orar por você nesse momento. E quero orar também que você seja canal. Se você perdeu o filho, se você tem experiência, se você tem sabido lidar com essa situação, porque Deus tem te dado sabedoria para você ser canal para outras pessoas. Tem gente que esconde isso a 7 chaves. Não, ninguém pode saber porque isso vai queimar minha reputação. Olha, irmãos, então, a partir de hoje eu não sei, porque eu disse que eu perdi um filho que infelizmente acabou ficando viciado em drogas. E a minha reputação continua do mesmo jeito, para a glória de Deus. Não pensa assim, não. Você está privando pessoas de serem ajudadas por você. Porque quando você fala daquilo que você realmente passou, isso não quer dizer que quem não passou não possa falar, aconselhar. Mas quem passou, a outra pessoa vai olhar e falar, não, mas ele está falando do que ele viveu.
E aí isso ajuda também, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar todas essas causas que eu falei aqui. Pais que sepultaram seus filhos e alguns ainda não conseguiram, Senhor, passar pelo processo de recuperação emocional. Oh Deus, eu quero pedir um refrigério. Quem sabe esse pai, essa mãe que se culpam porque acham que faltaram em alguma coisa e às vezes não faltaram, mas procuram um motivo, Senhor. Mas há aqueles também que de alguma forma, Senhor, por uma falta de entendimento, deixaram de cumprir alguma coisa, mas agora, Senhor, o teu perdão está liberado, já está liberado, mas eles precisam tomar posse desse perdão. Por isso que eu disse aqui que eles devem falar: eu me perdoo. Ajuda esse pai, ajuda essa mãe, dá força para eles, Pai, serem recuperados, Senhor, das perdas, para que eles possam ajudar outras pessoas, baseado em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que isso se torne o lema nosso, de todo cristão, dentro das lutas, saber que serve para ajudar outras pessoas, consolar outras pessoas. Quem sabe, Senhor, tem alguém que está enlutado recentemente, mas já está podendo falar para outras pessoas. Usa ele, usa ela. Mas eu não oro só pelos pais que passaram por um momento de luto, seja de alguns anos, seja recente, mas eu oro pelos pais que estão com os filhos nas drogas, Senhor. Eu oro pelos pais que estão com os filhos na bebida. Eu oro pelos pais que estão com filhos na prostituição. Eu oro pelos pais que estão com os filhos, Senhor, que tomaram a decisão de trocar de identidade. Esse pai às vezes é um pastor, é um presbítero, essa irmã, essa mãe é uma irmã da mesa de oração e fica dizendo o que vão dizer, o que vão pensar. Ah, Deus, não deixe eles se concentrarem no que as pessoas vão falar, que eles se concentrem em buscar a tua presença, para que eles possam saber como se comportar, Senhor, abraçando, amando, fazendo tudo o que podem, Senhor, tudo que vier à mão, que eles façam conforme a força que eles têm, porque esse é o nosso papel, Senhor. Tu ama para restaurar, o Senhor corrige, mas o Senhor ama, Senhor, o Senhor corrige com amor. Toma essa mãe, esse pai, e de uma forma surpresa, ficaram cientes que a filha tá grávida, que o filho engravidou alguém. Oh, meu Deus! Quantos problemas no meio das famílias, Senhor! Quantas famílias que não têm uma orientação! Quantas igrejas que não têm sequer um departamento de família, Senhor! Para promover, Senhor, ensino consistente. Levanta departamentos de família, Senhor, para poder ajudar, que tenha cursos, Senhor, para casados, curso para solteiros, curso para noivos, cursos para pais, curso para jovens, Senhor, adolescentes, palestras, cursos para criação de filhos, Senhor, ajudar, Pai, dar um entendimento bíblico, Pai. Quem educa são os pais, mas a igreja pode treinar, Senhor, os pais. Ajudar os jovens que vão enfrentar uma faculdade, aonde tem vários professores com a intenção de matar, de acabar, de arruinar com a fé deles. Oh, meu Deus! Eu te clamo nesta hora. Eu peço que o Senhor mude história, Senhor. Eu peço que nos comentários não tenha só pedidos de oração, mas tenha também testemunhos de transformação, de mudança. Porque nesse trimestre, Senhor, apesar que eu estou no programa Entendes Tu que Lês, mas no trimestre que nós estamos dentro dele, de abril, maio e junho de 2023, estamos estudando sobre relacionamentos em família na EBD, Senhor, adultos. Que haja, Senhor, testemunhos de cura, de libertação,
Que haja testemunhos das bênçãos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer dentro do coração desse pai e dessa mãe esses que não se perdoaram, mas que ele se perdoe a partir de agora. E se tem alguém assistindo essa mensagem e conhece algum pai, alguma mãe que não se perdoa de jeito nenhum, algum cônjuge que perdeu o marido, perdeu a esposa e acha que não fez o que podia fazer, seja perdeu no sentido de ter acabado o casamento ou perder no sentido de ter partido, que essas pessoas possam, Senhor, compartilhar esse vídeo, para que essas pessoas possam aprender, Senhor, as verdades que foram ensinadas aqui, e o Teu Espírito Santo convencer, Senhor, porque eu não convenço. Eu não tenho poder de convencer ninguém, mas Tu pode, Senhor. Eu entrego cada vida, Senhor. E eu Te peço a Tua bênção, e que haja testemunho de bênção, em nome de Jesus. Bom, você que ficou até agora, eu quero agradecer a você. Tá? Eu creio que aqui no canal, que não é o canal melhor do que o de ninguém, mas aqui no canal vai haver testemunhos também de vitórias. Pessoas vão contar o que está acontecendo. Das bênçãos, não só pedido de oração. E nesse momento, eu quero encerrar com a bênção apostólica e dizer para você que na próxima tela tem os vídeos aí de recomendação. E não esqueça, assista essa aula aqui. Se você já assistiu, tudo bem, mas se não assistiu, assista. Vai contribuir demais com o que foi falado aqui nessa exposição bíblica. Mesmo que já tiver passado o tempo dessa aula, nunca é tarde para aprender. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.